quando a gente faz essa visão de como foi, eu trouxe alguns pontos que eu acho que são muito importantes, né, para a gente entender em que pé que a gente se encontrava com essa integração. Né? Primeiro era entender que foi a primeira vez que a gente teve uma história de estudos prospectivos. Né? A gente estava conversando sobre o Covid-19, né? Que, poxa, hoje é o trabalho da hidroxicloroquina que saiu agora na Lancet, né? É um trabalho muito interessante, mas é o retrospectivo. Né? Então, isso faz com que a gente comece a pensar a nossa história também em plantologia oral. E Brodemar criou um protocolo de tratamento que, fazendo as coisas de uma forma reprodutível, né? E reproduzindo os processos, você tinha como ter resultados que fossem, de uma certa forma, consistentes. Essa é a questão. Se criou um protocolo de trabalho, né? E que esse protocolo de trabalho foi desenvolvido para pacientes com edentulismo total. O que é interessante de ver nessa situação, né, é justamente que o diagnóstico, quando a gente começou, ele era feito só clinicamente no exame radiográfico, Igor. A gente fazia o exame radiográfico, que era uma panorâmica simples, e o exame clínico. E olha só, quem fazia o exame era o cirurgião, e normalmente era bucomaxilofacial. Nesse momento, não tinha protesista. O protesista não participava do processo. Olha que interessante. Aqui está um caso da época da Suécia, como era. Então, é claro que eu acho o caso excelente para aquela época. Esse é o caso de 86. Mas, poxa vida, eu tenho implantes em ameias que eu poderia não ter, entende? Eu poderia ter um direcionamento melhor, eu poderia ter uma posição melhor da prótese, mas para o conhecimento que se tinha na época, olha só, é um caso fantástico, né? É um caso maravilhoso. E legal que nosso planejamento era só em cima de panorâmicas. E tinha sempre a surpresa, Igor. Né? Pegava um canal, porque a distorção da panorâmica era 25%, né? Mas em média. Olha que coisa. Então, você pegava uma panorâmica, você já imaginava que o implante de 10, tá? Ali talvez não coubesse, porque a distorção era de 25%, ou para mais ou para menos. Então, a gente tinha casos de implantes em situações de nervo, implantes fora de osso, né? E a gente começou a usar marcadores radiográficos, Igor. Né? Então, eu comecei a usar bilha para poder fazer um cálculo e ter uma precisão. Porque quando a gente fala de cirurgia guiada, cara, o que a gente quer é uma precisão. Então, olha só, o que aconteceu? A gente viu que a questão não era só ter a panorâmica e o exame clínico, a gente precisava entender de prótese. E, com isso, a gente modificou completamente a nossa maneira de ver a implantologia oral. A gente começou a ter que planejar as próteses. E, por exemplo, em 91, você tem aqui uma classificação linda de opções de prótese sobre implantes. Então, repara, a gente foi evoluindo conforme a nossa necessidade. E, com isso, no diagnóstico, a gente começou a botar modelos articulados, porque a gente precisava ver a prótese, cara. Olha que interessante. E hoje a gente consegue chegar em tomografias, né? E que são métodos maravilhosos, Igor. Né? Mas, obviamente, esses são métodos que também estão, como a implantologia tem 50 anos há pouco tempo, estão num processo evolutivo muito grande. Esse é um trabalho de 2015, né, que compara diferentes métodos de obtenção de tomografia in vitro e que mostram que, se você tem uma espessura óssea muito pequena, o exame tomográfico da época não permitia com que você enxergasse essa estrutura óssea. E, com isso, a gente está falando de um iCat, de um Newton, de um Multislice. São equipamentos excepcionais, equipamentos fantásticos, um padrão diagnóstico excelente. É perfeito? Não, não é perfeito. E, de 2015 para cá, a evolução dos equipamentos foi fantástica. A evolução nas metodologias foi absurda. Então, isso é muito legal de ver. Então, por exemplo, a Igor. Esse é um caso, né, que a gente planejou junto com meu filho, com o Eduardo, né? E a gente mandou lá para a Smart. Olha que barato. Olha o poder de diagnóstico, sabe, que isso aqui vai me dar. Né? E outra coisa, esse diagnóstico interfere diretamente, tá, num dos aspectos mais importantes em relação, por exemplo, à estética em implantes, que é o posicionamento dimensional de implante para estética. Então, repara só, com o conhecimento científico da galera da Smart, combinado com a tecnologia, eu tenho a possibilidade de fazer minha cirurgia aqui, né? E já ter feito a cirurgia antes de entrar no campo cirúrgico. Então, Igor, para mim, isso foi uma coisa fantástica, porque
trabalhando com implantologia oral, e muitas vezes a gente abriu o paciente todo, né? Talvez você tenha pego uma fase menos traumática lá no consultório, né? A gente observou que, poxa vida, a gente consegue treinar antecipadamente, ser mais delicado com os tecidos e ter uma precisão, tá, de diagnóstico e de planejamento, de começo, meio e fim. Então, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui para. Eu sou muito ruim com essas tecnologias, sabe, gente? Mas Mário, Oi, por favor. interessante, né, que é você abordar dessa maneira, assim, eu, né, por ter oportunidade de estar lá contigo, às vezes a gente recebe lá alguns casos de implantes que, poxa vida, você fez há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, e os conceitos, né, cara, os princípios cirúrgicos, né, eles mudaram ao longo do tempo, né, cara? Com E outros, eram outros, né, cara? E o que eu vejo, assim, que trabalhando com a cirurgia guiada, né, algo assim que a gente, né, a gente pensa sempre na tríade, né, de tecido, manejo protético, mas o posicionamento tridimensional do implante, né, quando você trabalha com cirurgia guiada, você consegue, de certa forma, nivelar, né, em termos de diferentes profissionais e minimizar os erros, né, cara? Eu acho que Igor, isso é isso uma aí faz toda a democratização da diferença, né? implantologia oral. Isso é uma democratização da implantologia oral. A cirurgia guiada veio para democratizar. Porque, olha só, bom, para estética, né, eu optei né, desde a década de 90 em trabalhar com a posição tridimensional que foi proposta por Sadum, que eu até ajudei a escrever, Igor. Né? O André Sadum, poxa, né, a Toati, Legou, foram super generosos com a gente nesse artigo especificamente. E a intenção era justamente criar um padrão. Olha só, eu não tenho padrão, então eu vou ter um padrão. Né? 2 milímetros por causa de um trabalho de 93 de Exposito, né, entre o implante e o dente, 3 milímetros do implante até a borda da prótese, né, pensando justamente no conceito de espaço biológico, tá? E 2 milímetros do implante, a linha que tangencia os dentes vizinhos na posição vestíbulo-palatina. Então, esse aspecto tridimensional, tá, que era o que eu tentei seguir por muito tempo. Nem sempre eu conseguia. Hoje, por exemplo, eu fui atender uma emergência, tirei um implante, estava vascularizado, que eu coloquei há 15 anos atrás. Então, são situações interessantes. O que acontece é que, já que a gente tem os parâmetros, como é que a gente traz esses parâmetros, tá, para a clínica? Então, a gente começou a usar a sonda milimetrada e a sonda milimetrada, eu não sei se vocês estão vendo, a gente começou a usar a sonda milimetrada, né, e um guia para que a gente pudesse mensurar as distâncias. Não é muito preciso, né? E depois disso, obviamente, quando a gente trabalha com cirurgia guiada, o que é importante é o quê? É o conceito biológico que é trazido, tá, junto com a tecnologia, porque senão não vai dar. E o que é mais legal de ver, Igor, é que essa é uma verdade tão presente, tá, que nesse trabalho muito legal do Ian Kozin, né, trabalha com o Hugo De Bruyne, né, que é um grande amigo nosso, né, e ele dá uma olhada, né, e ele vê que a recessão no contorno bucal tem muito a ver com a posição, tá, vestíbulo palatina do implante. E esse é um ponto muito importante. Então, a partir desse momento que a gente via dessa forma, tá, a gente viu também que, poxa vida, olha só, o cara tinha que ter muita experiência clínica para colocar o implante certo. Olha que estranho. E com os guias, você pôde determinar, né, o espaço dimensional e a necessidade do implante em relação à prótese. Então, repara só que interessante, olha aqui. Vou dar uma voada, gente, nesse trabalho, tá? E é um trabalho que a gente acompanha por 2 anos, né? Alguns casos de implantes imediatos na região anterior com carga imediata, implantes imediatos. Então, vocês veem um caso à direita, né, um caso à esquerda, os dois com 2 anos, muito legal. E aqui tem um outro caso que vocês veem que também usei um implante 6 milímetros. Meu Deus do céu, Igor, eu não uso mais implante 6 milímetros em região anterior. Mas na época era isso que a gente fazia. E olha só, esse caso tem 13 anos de acompanhamento. Por outro lado, né, a gente observa também esse caso que a gente fez, que era uma perfuração de uma raiz, né? A gente colocou um implante de 5 milímetros.
A gente, na época, abriu o retalho superior, que hoje eu não teria feito de jeito nenhum, mas tudo bem. A gente entrou com uma membrana com taxinha, com reforço de titânio. Eu não teria feito isso hoje, mas formou o osso, olha que legal, que maravilha. E aqui está o caso que foi feito, a prótese foi feita, né? Está aqui em 2002, com a prótese foi apresentada, muito legal o caso. E o acompanhamento de 2 anos, muito legal também. Mas olha o que aconteceu depois de 12 anos. Então, essas coisas são muito interessantes quando a gente pensa em estética, né? E foi justamente isso que aconteceu. 12 anos depois, olha só, é horrível o caso. Aí você vai comparar, né? A situação está realmente muito diferente. Não tem perda óssea. Né? Aí você tira a prótese, quando você vai ver, você errou o posicionamento do implante. O implante foi colocado de forma errônea, fui eu que coloquei errado. Então, essa situação, eu não segui. Eu não segui essa posição, tá? No que diz respeito ao aspecto vestíbulo palatino. Aí tirei o implante, coloquei um biomaterial, coloquei um protocolo de implantes imediatos, igual que vocês conhecem, né? Eu entro sempre com conjuntivo, entro sempre com biomaterial. Eu não tinha osso na vestibular, eu não tenho tanto problema com a ausência de osso na vestibular. E entramos aqui, tem um conjuntivo, e pegamos o dente dela e usamos como provisória. Um implante, nós corrigimos a posição e tiramos o implante de 5, botamos o implante 4.3. Então, está aqui ela em 2014, né? Então, a evolução do caso. E aqui o Vitor, né? Vitor Clavis, meu Deus do céu. Que cara fantástico também, né? Olha que legal que a odontologia foi comigo, né, cara? Olha que legal. Né? Poxa, trabalhei sempre com gente maravilhosa, gente com bom astral, gente focada, gente inteligente, gente que pensa positivo, né? E é uma evolução danada. Então, o trabalho do Vitor, né, junto com o Boca, é um Deus dos acuda isso aqui. É uma dificuldade, né? Porque é de arrebentar, gente. Está aqui o resultado do caso em 2015, né? Como ficou, e aqui em 2016, 2017, a evolução do caso, né? Foto lateral feita pela Aline. A Aline é uma evolução tremenda em obtenção de imagem, né? E aqui está o caso, como o caso se apresenta, né? E uma coisa que é interessante quando você faz esse tipo de cirurgia, dependendo da metodologia, é que muitas vezes você fica com um trajeto de fístula no caminho do teu fio de sutura, hein? E isso é importante de ver, porque muitas vezes pode levar a um abscesso. Nesse caso, teve um abscesso. Infelizmente, enfiaram a cureta pelo sulco periimplantar. Então, eu não tenho visto mais o caso, mas foi fantástico. Olha só que mudança fantástica, né? E o erro aqui era a posição de implante, Igor. Aqui um outro caso, a mesma situação, né? Repara, olha só que interessante, cara. A prótese foi feita pelo William Frossard. E aqui o resultado fantástico, com 2 anos, né? E depois a evolução mostra que nem sempre está legal. Quando você vai ver o que houve aqui, a questão era a posição do implante. O implante está mal posicionado novamente. Então, mesmo que você fale, eu uso guia e tal, você tem uma dificuldade, né, de obtenção dessa situação, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente conversar. E quando a gente fala de guiada, Igor, aí eu acho que a gente entra numa outra situação, né? Porque, por exemplo, eu comecei em guiada, né? Primeiro a gente, em 99, junto com o Jairo Belotti, né? Em 99 a gente botou um Procera, cara. Olha que tecnologia do caramba. Em 2005 eu entrei em cirurgia guiada, né? E era muito complicado. Deixa eu mostrar um caso para vocês, que é um caso de sucesso, muito sucesso, mas que mostra exatamente qual era a dificuldade. Primeiro, a gente não sabia nada, né? Olha só, os equipamentos eram ruins, a tecnologia era ruim, os programas eram ruins, a obtenção dos dados era extremamente ruim. A gente não sabia nada clinicamente, a gente já começou a aprender. A gente viu que não dava com aquelas brocas para botar implante posterior, porque não tinha espaço para fazer o ângulo de entrada da broca. São coisas que a gente aprendeu no dia a dia da clínica. Então, esse caso é muito interessante. Ela é dentista, ela é mãe de um amigão do Orlando, do William, meu também, o Anderson. E a gente começou em 2005. E no caso dela, a gente extraiu os dentes, esperou cicatrizar, preparou uma prótese total para ela, né, para depois poder planejar em cima da prótese total, fazer o duplo escaneamento, né, na época era assim que a gente fazia, né, e com isso poder planejar o caso para colocação de implantes.
né? A gente não entendia de posição dos pinos de inserção, né? A gente não entendia de número de implantes, né? Muitas vezes os desenhos não eram adequados, mas era uma combinação interessante do software com a tomografia, permitia grandes vantagens. Legal. Bom, a gente definia a posição do central de uma forma diferente. Eu teria colocado esses filmes de fixação de uma forma completamente... Tenho certeza que vocês também, Igor. Mário, Oi. interessante você mostrar essa abordagem, né, com o provisório já pronta, né, a prótese provisória. E como é que era essa experiência aí de capturar na hora, cara? Usava um componente específico, não é isso? Não adaptava, não. Nem sempre, não. Igor, eu fiz casos, cara, que eu mandava vir. No pedido, a gente pedia os implantes, vinha o guia, os implantes, e já vinha a prótese definitiva em zircônia pronta. E nunca encaixava, Igor. Deus do céu. Mas olha só, o que tinha? Para isso, justamente para compensar isso, né, que estão os implantes sendo colocados, né? Deixa eu só dar uma adiantada, né? E olha que barato. E aqui está o caso. Então, repara, a prótese provisória é uma prótese P3, está vendo? Né? Uma prótese dentro gengival. Né? E aqui a gente fazendo o inferior, né? E reparei, esse era o componente de prótese que usava, porque ele era amassável, Igor. Justamente para que você amassasse o componente de acordo. Cara, era uma coisa que era rudimentar. Eu falava, gente, não é possível isso. Né? E outra coisa, você tem os dados científicos, tinha variações de 6 graus no ângulo do implante. 6 graus, você tira o implante completamente do osso. Então, as possibilidades de sucesso não eram tão legais quanto são hoje, quanto as que a gente tem hoje. E mudou também o padrão de precisão. Por exemplo, nesse caso, repara, a gente acabou indo para uma prótese cimentada. Não era o objetivo, Igor. A gente não tinha o conhecimento de que a gente tinha que mudar a posição. Foram feitos núcleos em zircônia, né? O William novamente trabalhando, e repara só, aqui é a prótese que foi feita. Muito legal o trabalho. Excepcional o trabalho. Olha que trabalho lindo. 2013, e está aqui a nossa paciente querida, né? Uma maravilha, cara, de um carinho tremendo com ela. Agora, o que é legal de ver, Igor, é justamente isso. Essa evolução é que a gente planejou para uma prótese P3, né, dentro gengival, e a gente tem uma definitiva que é P2. Ela tem dentes longos. Então, nem sempre o planejamento coincidia com o que você realizava. E o que aconteceu, Igor, nesse processo é que a nova era vem a partir do momento que você junta o arquivo DAI, para mim, né? Pode ser que para vocês tenha sido outra coisa, mas para mim, quando juntou o DAI com STL, né, a gente passou a ter noção dos tecidos moles. A vida mudou, a vida mudou. Mudou cientificamente, mudou clinicamente, mudou tudo. A partir daí eu falei, opa, agora eu quero ver como está guiada de novo. Né? Então eu parei guiada, porque a gente só trabalhava com o arquivo DICOM e a obtenção era ruim, o equipamento era ruim, o conhecimento era ruim. Sabe? É até feio eu falar que era ruim, mas era muito precário, entende? Eram coisas incipientes. Né? E, escuta, e que a gente entende isso, por favor, isso não é uma crítica, tá? A gente entende isso dentro do processo evolutivo que a gente está vivenciando. E que você, cara, já está vivenciando. Né? 30 anos menos do que eu em odontologia. Olha a mudança. Cara, quando eu te vi a primeira vez trabalhando, e olha como você está agora, olha a mudança. Não sei se você consegue mensurar isso. Né? Você mudou, a odontologia mudou. A evolução foi absurda. Absurda. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente consegue seguir as situações. A gente tem possibilidade de seguir as situações. Deixa eu adiantar, isso aqui não tem muito valor. Mário, vou te interrompendo aí, cara. A ideia é bater no papo. Manda ver, cara. Manda ver que é legal. Interessante, esse caso que você mostrou aí, se você puder botar a imagem inicial dele lá, volta a imagem. Você falou assim, que exatamente essa é a ideia, a mudança, né?
hoje a utilização do arquivo STL, né, possibilitaria abordar esse caso de uma maneira diferente, né? Porque é uma paciente Meu Deus! que, Meu assim, ainda Deus! tendo a referência, né, dos elementos dentários dela, a A gente posição poderia dentária. utilizar os dentes como pilares, até para o próprio guia, para apoiar um guia, utilizar a instalação de implantes em áreas estratégicas, né, fazer um enceramento diagnóstico frente a esses elementos remanescentes, né, tentar uma abordagem diferente E você dessa quer de ver ter uma que coisa? extrair os dentes, né, seria bem diferente. Né? Olha só, a gente tem a possibilidade de planejar com os dentes, lembrando que a gente vai extrair os dentes, o que a gente não Sim. tinha no passado, Igor. Entendeu? A gente não tinha essa possibilidade. Então, essa é uma possibilidade fantástica. Olha, esse caso hoje, Igor, tranquilamente, pegaria, tá? Faria o escaneamento, faria a tomografia, né? E nos jogava para o programa e, com certeza, a gente teria a possibilidade de um resultado muito mais rápido, menos invasivo, com menos tempo de trabalho, né? E com a melhora de qualidade de vida do paciente. E que isso é um ponto muito importante, porque às vezes eu vejo assim, tem situações, assim, o colega fala, quer ver, situações em ROG, né? Poxa, Igor, mês passado, retrasado, você acabou um caso lá na clínica que eu achei excepcional. Foi uma prótese parcial dentro do gengival anterior de uma menina, né? E que é um caso que, tranquilamente, poderia se pensar em fazer. Vou fazer ROG uma vez, vou fazer um conjuntivo, vou fazer outra ROG, para depois botar e acabar fazendo uma prótese dentro do gengival. Então, isso são coisas que a gente não tinha a condição de antecipar. Né? E hoje, com o fato de você ter essa combinação do STL com o DICOM, isso te permite você antecipar a situação. E hoje, quando eu planejo uma prótese P1, tá? Eu recebo uma prótese P1, Igor. Né? Que no passado a gente não fazia isso. Eu planejava uma P3 e botava uma P2. Então, era assim. Então, o que acontecia? Até o processo de venda do nosso produto como dentista era meio complicado. Ele falou, doutor, é assim que vai ficar? Aí você ficava olhando assim e falava, é muito provável, né? É muito provável. Porque você não tinha a precisão de que seria daquela forma. Então, essa é uma ferramenta muito fantástica, Igor, sabe? É uma ferramenta que muda completamente a percepção da gente, o que representa, claro, provavelmente ortodontia, outras especialidades, mas para mim, especificamente, é uma revolução tremenda. E outra coisa que eu vejo, Igor, que é o fato de eu estar velho, né? Então, por favor, o fato de você estar velho te permite uma opção de observações, né? Que é aquele negócio, olha só, eu faço a minha parte, cara. Né? Então, te permite uma crítica muito grande a todos esses processos, né? Como é que as coisas são levadas e como é que as coisas funcionam. Né? Então, eu acho que esse processo evolutivo, sem dúvida nenhuma, Igor, muda completamente a percepção, porque você tem a possibilidade de pegar um profissional jovem, tá? E que ele tenha a chance, tá? De entender que aquela é a posição correta do implante, que uma dos problemas maiores utilizou aquele profissional com 40 mil implantes colocados, com um profissional com 200 implantes colocados, que vai entrar no procedimento, porque a posição do implante, nesse aspecto de posição do implante, você resolveu com guiado. Então, você democratizou a implantologia oral. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Né? Agora, você quer ver? Olha só. O legal disso também, Igor, é que, além dessa democratização, né, é uma democratização que vem com evidência científica. Né? Então, esse é um ponto também importante. Então, quando a gente começou em 2005, a evidência científica era muito pobre. Né? Então, a gente entrava muitas vezes em situações meio delicadas. A mesma coisa aconteceu com implantes imediatos. Né? Quando a gente começou a fazer implante imediato, nosso conhecimento era muito limitado, gente. A gente quer botar um implante largo para apoiar o osso, né?
né? Era um conhecimento limitado. Né? E hoje a evolução foi muito grande. Então, olha só, o que ocorre é que não existe mais, né, a possibilidade de eu pensar que na minha mão livre eu vou ter a precisão na posição do implante que eu vou ter com uma cirurgia totalmente guiada. Né? Que eu tenho a anilha, que o coisa só passa pela anilha. Né? Isso é muito importante. Então, eu acho que, por exemplo, em implantes imediatos, o impacto é absurdo dessa tecnologia. Dá uma olhada nesse caso, Igor. Como não mostrar esse caso, né? Esse é um caso que foi feito junto com o Igor, com Rafael Monte Alto, cara, que grande mestre, né, Igor? Que possibilidade que a gente tem, né, cara? A gente se Pô, divertir com o nem mestre, fala, né? né? Figura, né, cara? Figuraça, né, cara? Tô zangado com ele, cara. Ele ontem fez uma massa lá, cara, não chamou, não convidou, né? Mas ele vai vir, deixa estar. Bom, vamos lá. Olha só, é um caso de um incisivo central, né? Foi feito junto com o Rafa Monte Alto, com o Igor, né? E aqui eu tenho o workflow que a gente usou para fazer, que é o workflow digital. Vocês encontram isso no site da Smart Solution, né? Então, exatamente, é muito simples, é muito fácil de fazer. Para mim, ficou muito simples. Porque antes, cara, isso criava para mim assim, gente, para onde que eu vou mandar o caso? Quem vai conseguir? Gente, olha só, mandou, sabe? Eles recebem, eles fazem os exames, você analisa os exames, você diz o que quer, eles planejam, eles te mandam o videozinho, e com isso, você aprova o vídeo, você recebe o guia. E a partir do momento que você recebe o guia, você vai para a sua cirurgia. Ou faz a prótese se você quiser antes, sabe? Mas simplificou muito a vida, melhorou muito o planejamento, né? Desonerou muito a clínica, desonerou muito a clínica. Porque como é que a gente teria que fazer? A gente fazia tomografia, moldava, mandava fazer o enceramento, pagava. Gente do céu, era uma coisa assim, né? Até chegar o enceramento, e aí voltava, Quer dizer, isso aqui simplificou a vida de todo mundo. É uma vida muito mais simples. E aqui está o caso, né? Então, Igor, foi você que fez o planejamento? Quem foi? Você lembra? Esse caso fui eu com o Diego, eu e o Diego. Nós fizemos até num software que a gente utilizava, né? Para alguns casos a gente ainda utiliza, né? Que é o codiagnóstico. Mas interessante, Mário, eu ia falar uma coisa no slide anterior aí, que é sobre o fluxo, que é interessante, acho que Eu vou sempre voltar, a dizer, gente volta. que é sempre Peraí, deixa eu dizer voltar. que, na verdade, não há necessidade daquele investimento, né, cara? Tem muita gente que fala, poxa, eu não posso trabalhar com digital porque eu não tenho como adquirir um scanner. Acho que a terceirização é um caminho, né, Mário, para quem quer começar, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas não tem dúvida. Olha só. Pô, Igor, tu trabalha comigo, trabalha na minha clínica, eu não tenho scanner. Né? Agora que a gente se assanhou em comprar o scanner, veio o Covid e falou: Mário, vou comer seu scanner. Né? Porque, primeiro, olha só, a questão. Claro, eu acho que o aspecto econômico é muito importante, tá? Mas eu acho que a questão maior disso, né, é que o modelo de negócio com o scanner no Brasil é muito complicado. Porque, por exemplo, lá fora você compra um scanner e faz um leasing. Né? Depois de 2 anos, você entrega o teu scanner velho e pega o scanner novo. No Brasil, você compra o teu scanner e daqui a 2 anos você guarda o velho e tem que comprar um novo pelo preço alto também. Então, esse modelo de negócio tem que ser reavaliado para que possa permitir que profissionais jovens, tá, tenham acesso à tecnologia. Né? Então, a gente tem que ter... seria, sei lá, não sei se BNDES, não sei quem é o responsável por isso, mas que possa facilitar a vida do jovem para que ele possa trabalhar ponto em odontologia. Porque hoje o custo para se trabalhar a ponta está muito elevado. Então, um cara com 4, 5 anos, ele não tem entrada para poder financiar um equipamento de alta performance, um consultório mega blaster maravilhoso tecnicamente, pessoalmente, como o do Adilson Torreão. A gente não consegue. Ele vai bater na gente, Igor. Grande professor. Né? Então, olha só, né? É verdade, gente. Vamos entender isso. Então, olha só. E outra coisa, eu acho que o processo evolutivo dos scanners tem sido tão grande que dentro desse processo do modelo de negócio, Igor,
é muito importante entender que, olha só, a evolução é muito grande e a diminuição de preço é muito grande. Talvez, para alguns consultórios, não vale a pena ter um scanner. Então, ou você aluga, ou então faz como eu. Tá? Se eu não estou alugando no dia, eu mando meu paciente, eu prefiro muito mais. Tá? Para mim é muito confortável. Né? Eu mando meu paciente para lá, né, e peço para a galera dar, né, para a galera fazer a tomo, fazer o modelo digital, e com isso eles vão e mandam isso para a Smart. Né? E as coisas ficaram muito mais simples para a gente. Mudou também o processo de venda do implante, né? Porque, olha só, eu hoje, poxa, eu muitas vezes recebia pacientes, Igor, e que eram de fora do Rio, basicamente, e muitas vezes eu tinha que resolver o problema naquela hora. E eu hoje vejo que, olha só, eu tenho uma possibilidade muito melhor, tá? Talvez eu não tenha tanta agilidade como eu tinha anteriormente, porque, gente, o paciente entrava, a gente operava o paciente, né? Era assim que a gente fazia, né? Mas hoje não, hoje eu acho que é muito importante, ele simplifica o processo, ele acelera o processo, mas ele não serve para aquele modelo de negócio que eu fazia naquela época. E aquele modelo de negócio também não serve mais para a odontologia de hoje. Né? Então, isso a gente tem que entender, as coisas mudaram. Isso é muito legal também, você sabe, Igor, o fato de, poxa vida, o Vitor ter vindo, você ter vindo, né? Agora o Ulisses trabalhando lá, Eduardo, meu filho, né? É uma galera jovem, cara, que tem uma visão diferente. Então, você às vezes parar e ficar olhando, para mim tem sido um grande aprendizado, sabe? A formação de vocês na faculdade foi completamente diferente da minha, né? Isso para mim eu tive que aprender na luta, né? Vocês não, isso já vem dentro de vocês, isso já vem dentro do, né? Poxa vida, né? Às vezes eu falo assim, gente, poxa, Igor, você viu, cara, 20 minutos antes eu pedi, Igor, me ajuda aqui, vamos entrar no Zoom para não ter muita vergonha, só pouca vergonha, não foi? Né? Então a gente vai vendo dessa forma. O caso da doutora aqui, tá vendo? O planejamento foi maravilhoso. Então, tirou o dente, olha só, e promoveu uma comunicação total, tá, com os seus parceiros de trabalho. Então, aqui você conversou com a prótese, você conversou com o protesista, você conversou com o cirurgião. Com esses dados, você mostrou o paciente. Tá vendo? É isso aqui que a gente vai fazer em você. Topa? Topa. Aprovou, clicou, mandou para a Smart, está lá. Golaço. E aqui são as anilhas da Dering, tá, Igor? Bom, então, o importante lembrar é que o conceito biológico, que é justamente o fato de eu vou deixar 1,5 milímetro, 2 milímetros, 3, 2, né? Qual é a posição? Eu defini a posição. E essa posição tem que ter evidência científica. E graças a Deus, né? Poxa, isso é uma coisa muito legal para mim na Smart, que eu não tenho mais que me preocupar com isso, porque eu sei que vocês entendem do que representa os aspectos biológicos da posição do implante. Eu sei que quando você pensa em colocar o implante naquela posição, eu vou deixar 1,5 milímetro, é porque você sabe que aquele implante que está sendo selecionado para aquele caso é um implante que tem uma mudança de plataforma. Né? Às vezes você fala, Mário, que implante você vai botar? Vou botar um Bionec. Um Bionec, Mário, vou deixar 2 milímetros do dente. Porque você sabe exatamente o conceito biológico que representa a mudança de plataforma em relação à distância dente-implante. Então, isso me permite um voo muito mais alto, sabe? Né? Eu não preciso ficar checando isso, eu economizo meu tempo. E, pô, sei lá, de Covid, eu hoje passo, né? Dessa forma, eu tenho mais tempo para ficar com o NOA, né? Que é uma coisa muito importante. Né? Então, tá vendo? Claro, mas isso tem que ter parâmetro, porque se eu não tiver parâmetro, como nesse caso aqui, desculpa, o caso ficou errado. Não adianta fazer guiada se você não tem parâmetro biológico. Então, os parâmetros vêm a ser, né, o que realmente impacta. Então, aqui a gente preparando a exodontia, né, a extração feita, né, a gente sempre sonda, né, a gente sabe que o osso da bucal é muito fino, né, então a gente tem esse trabalho de Ruimbá, né, o grupo de ferros, o grupo de Mariano Sanz, né, e aqui a gente vai usar o kit da Dering, né, um kit que a gente desenhou com o objetivo de ter simplicidade de trabalho, né, de ser um kit muito simples. Então, é um kit que você tem os comprimentos das brocas pré-determinados. Né? Você não... Então, se eu vou usar o implante de 10, a broca é de 10. Se eu vou usar o implante de 16, a broca é de 16.
para cada comprimento de implante você tem, né, o teu comprimento de broca. Então, não é uma broca que eu tenho marcações que eu falo, entrei 13, entrei... Não, não é. A broca tem um nível que você sabe, nesse nível, né, e são brocas cônicas. Né? O outro aspecto que é interessante é com 3 brocas você faz uma cirurgia guiada. É um kit simples, né? Não sei se eu consigo mostrar o kit. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o kit aqui. Mário, Ah, é legal você mostrar o kit, né? Acho que a parte da conversa, né, do bate-papo, ele vem da questão dos aspectos evolutivos da técnica. E uma coisa que, sem sombra de dúvida, evoluiu foi o próprio desenho de kit, né, dos kits cirúrgicos, né? E é. interessante você trazer essas informações do kit da Dering, porque uma limitação que a gente tem hoje para cirurgia guiada, muitas vezes, dependendo do sistema, é a abertura de boca do paciente, né? Se você for abordar uma região posterior, e, poxa vida, às vezes tem sistemas que você planeja um implante, sei lá, de 8 milímetros, você vai utilizar uma mesma fresa que você usa para instalar um implante de 16, né? Enquanto em outros sistemas, como por exemplo o kit da Dering, você tem uma fresa, que ela é uma fresa específica para um implante de 8 milímetros, que te permite, então, fazer uma instalação em pacientes que poderiam vir a ter complicações de uma fresa convencional em função da abertura de boca, né? Então, acho que, além de outras, né, essa da questão do comprimento da fresa é uma, né? Mas uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente também, que passou por essa evolução, né? Eu vi até você falando isso, era perimplantite apical, né? Que existia muito em função do superaquecimento, né? Na É, fresagem, né? E hoje os kits, é. por exemplo, o kit da Dering vem com uma solução, né, a essa questão. Claro que o aspecto técnico da fresagem ele também é importante, mas é um desenho de fresa que permite uma irrigação, né? Fala pra gente aí. Isso é muito legal, porque o que aconteceu? Quando a gente começou a trabalhar com cirurgia guiada, as brocas aumentaram pelo menos em 10 milímetros de comprimento. Né? Então, por que elas aumentaram 10 milímetros? Porque você tinha que ter o espaço que ia entrar dentro da anilha e que ia travar. Né? Então, você tinha que ter aquilo. E a irrigação, né, ela ia e jogava lá para a ponta. Só que, quando você ia usar, por exemplo, um implante de 16 milímetros, você estava perfurando com uma fresa com 26 milímetros. A irrigação não chegava na ponta. Então, muitas vezes, você tinha um superaquecimento ósseo na ponta e você tinha uma necrose óssea e acaba tendo uma perimplantite apical. Então, várias vezes a gente teve que operar a paciente de perimplantite apical. Né? Então, o que aconteceu? Essa é uma experiência que a gente levou para a Dering, e aí o Dario, junto com o Edson lá, né, os engenheiros trabalhando, né, eles desenharam uma ranhura, isso está patenteado, sabe, Igor? Isso é uma patente, porque o que acontece? Quando essa broca roda, tá, ela direciona o líquido que estiver ao redor, que está sendo jogado na fresa, direto para a ponta. Ela turbina a irrigação. E com isso você evita a possibilidade de superaquecimento apical. Então, esse foi um dos pontos que eu, falando com o Dario, com o Edson, discutindo o desenho de kit, né, que eles falaram, olha só, eles vieram e patentearam, tá, para evitar essa situação. Muito legal. Né? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, eu acho que o ponto mais legal, Igor, é justamente eu pensar em que, repara só, se eu vou colocar um implante de 4,3 por 16, tá? Eu vou entrar com 1, 2, 3 brocas e vou entrar. Tá? Posso entrar com a anilha, né? Com os anéis, né? A colher, que vai me permitir o posicionamento dessa primeira broca, né? E depois a rosa, que vai permitir o posicionamento dessa broca. E, normalmente, se o implante é de 4,3, eu já vou usar a anilha amarela, então eu não preciso mais. Mas, olha só, o legal disso é que, com 3 brocas, você tem o implante na posição correta. Correta. Tá? E isso é muito legal, sabe? Então, uma cirurgia que, normalmente, quando eu fazia cirurgia guiada, a gente demorava 1h30, 2 horas, tá, de procedimento. Poxa, Igor, olha só, a gente tem visto, a gente faz em 15 minutos, né? Às vezes a gente fica até com vergonha, né, cara? Porque, escuta, a evolução foi muito grande, né? E isso facilitou muito a vida de quem estava acostumado a trabalhar com implantologia cascuda, né? Porque olha só, você hoje você observa, você tem 2 implantologias muito bem evoluídas,
muito, mas muito, e que vieram exatamente da mesma implantologia, né? E a implantologia que a gente veio com o sentido de ancoragem. A gente colocava implantes em pacientes que tinham prótese total. Era só para isso que servia implantes. Então, para isso, na Suécia, para o cara ser elegível a colocar implantes, ele tinha que demonstrar que ele estava 6 meses usando uma prótese total e que ele não se adaptava àquela prótese. Olha qual era o pré-requisito para ele poder ter chance de colocar implantes. Legal, né, cara? Então, isso eu vivi lá, foi muito legal. E eu nunca imaginei que isso fosse me impactar dessa forma, Igor. Nunca. Nunca tive a percepção de que, quando fala, Márcio, você vai fazer implante, tinha vezes que eu falava, meu Deus, coisa chata que eu estou fazendo aqui. Igor, te juro, cara, as primeiras cirurgias que eu acompanhei, cara, eu falava, meu Deus, eu não vou participar desse processo. Igor, era um trabalho de casos parciais, né? E tinha um cirurgião principal, que é Lars Christensen, né? Um dos grandes nomes de autotransplante de dentes, né? Ele era de Halmstad, uma cidade próxima a Malmo, e ele foi trazido para fazer parte desse processo, que era um estudo multicêntrico de parciais, né? Então, eu tirava a sutura, eu fazia acompanhamento, eu era a segunda, ele era o cirurgião principal, eu era o auxiliar dele. Quando ele não estava, que ele ia para Ramstein, quem ficava de pacientes era eu. Igor, às vezes assim, eram edemas enormes, eram situações pós-operatórias que falaram, meu Deus do céu. E ainda mais eu participando do processo, que eu participava cirurgicamente e não vi o resultado da prótese muitas vezes, isso só se modificou, tá? Quando o Hugo De Bruyne foi para Malmo, porque o Hugo fez um acesso muito grande com o departamento de prótese. E com isso eu comecei a ir na prótese com o Hugo, tá? Para poder dar uma olhada nos casos que a gente fazia cirurgicamente. E ali que a gente começou a juntar, pô, olhar com CREA. Né? Gente, não adianta botar errado, porque chega lá na ponta, o cara não consegue fazer. Não tem altura interoclusal, não tem distância anteroposterior. Então, essas coisas a gente foi aprendendo. E essa eu acho que é um lance muito legal, tá vendo? Olha só. Aqui a cirurgia sendo feita, né? O conceito do implante, né? Por que esse posicionamento foi feito? Foi feito por causa do conhecimento científico que deu origem ao desenho do implante, né? E aqui está, né? Fatores como torque de inserção, né? São problemas da técnica ainda, né? A gente não tem teste de torque em momento nenhum. A gente vê estabilidade primária, né, de uma forma muito complexa, né? A qualidade óssea, né? Isso tudo. Vamos lembrar que se você errou alguma fase do processo cirúrgico, isso tem um efeito dominó. Aqui está a parte da galera que trabalhou nesse caso, né? O Rafa, a Monique, né? Poxa vida, o Cristiano, né? O Cristiano largou a gente, está lá em Nova York, né? Depois quem acabou o caso foi o Malise, que agora está lá em Dubai, né? O povo está indo embora e a gente ficando, cara, né? Então está aqui o Rafa, né? O conceito de prótese. Igor, eu acho que é tudo que você colocou do começo, né? Aqueles 3 pontos que, poxa, é uma discussão assim sem fim quando eu fico aqui em casa devaneando com o Dudu sobre, primeiro, o implante na sua posição dentro dos tecidos. Segundo, os tecidos. Né? E terceiro, a prótese. Então, a gente tem que entender que isso é multifatorial e multidisciplinar, sabe? Então, é muito fácil botar a culpa, o implante ficou ruim. Ah, por causa da técnica. Não. Ah, porque é imediato. Não, não é isso. Né? Então, esses são aspectos muito importantes. Né? Então, aqui a gente entrando com bisturi oftálmico, né? Hoje eu basicamente quase nunca faço esse procedimento mais, né? Porque eu hoje tenho trabalhado direto. Eduardo, meu filho, está trabalhando com periodontia, Igor também, né? Meu Deus, essa qualidade do trabalho. Então, com isso, eles com luz e com um conhecimento muito, muito legal, né? E trouxe esse conhecimento para a implantologia oral, sabe? Então, olha só, mais uma vez, um aspecto multidisciplinar mostrando, né, uma evolução tremenda. E aqui o enxerto sendo colocado, o enxerto céu da boca, né, enxerto conjuntivo, e o Rafa entrando, então, com o provisório, né, e evolução do caso. Repara, o edema grande para a cirurgia. Esse edema já era muito pequeno comparado ao que eu fazia no passado. E esse edema é muito grande comparado às cirurgias que eu vejo o Igor e o Dudu realizando lá no consultório. Os pós-operatórios são extremamente delicados. O paciente não sabe nem que fez implante, coitado. Agora, não senti nada, tudo normal. E os pontos? Os pontos espetam. Os pontos espetam.
E está aqui a evolução do caso, né? Como o caso vai evoluindo, maturação gengival, né? Isso é muito importante. Então, em 2018, como o caso se apresentava, e aqui, né, o Rafa novamente trabalhando. Esse é um caso que foi feito junto com o Boca, né, mostrando o conceito que foi usado também pelo Rafa, né, e que a gente usa muito do SUS sobre os aspectos do que representa a fase crítica e subcrítica, né, no pescoço da prótese. Né? Acho que quem muito entende disso, que está aqui com a gente também, é o Adilson, novamente. Adilson tem uma vida muito voltada para esses aspectos. Né? E a gente gostaria agora, né, com a Derek, justamente da gente poder evoluir ainda mais, saindo da guiada e entrando também em escaneamento intraoral, o que eu acho que para a estética, para mim, ainda está um pouco cedo. Olha que legal, Igor. Ainda está cedo. Né? Eu acho que os componentes estão fantásticos, o sistema está muito redondo. No entanto, eu acho que para tecidos moles, você ainda tem alteração. Eu não sei ainda como controlar isso. Você tirou o provisório para entrar com componentes de moldagem e moldar, os tecidos mudam de posição. Né? Então, em regiões estéticas, a gente ainda tem preferido moldar com borrachas, né? Com materiais de excelente qualidade. E aqui está o Rafa, né, moldando, olha que coisa linda, né? Preparando o perfil de emergência, né? A mensuração, uma Lise preparando o dente, e o dente eles colocaram, e eu achei maravilhoso. Olha só como a percepção, tá vendo? É o que a gente está falando do PES e do S, que são os índices mais usados em estética. Né? Eu achei lindo, mas o povo achou que ficou muito cinza o dente. Né? O Rafa, a Monique, todo mundo falou, não, está cinza, está cinza. Falei, meu Deus, mas está lindo, olha essa gengiva. É porque eu olho a gengiva, eles olham o dente. Então, eles trocaram, né? Um outro, né? A Malise foi extremamente gentil, fez um outro dentinho. E aqui está uma visão lateral do caso, né? Perfeição, uma delícia trabalhar com esse grupo. Né? Isso é muito legal. Isso a odontologia me deu coisas muito boas. Né? Gente que eu me divirto muito, eu vejo gente que é de bom coração, cara. Isso é do caramba. Então, está aqui o acompanhamento do caso. Né? Então, olha só, é uma ferramenta fantástica. A cirurgia guiada é uma ferramenta fantástica. Vocês querem ver? Eu juntei aqui uma situação muito legal de um trabalho que é um clássico e que fala justamente sobre essa situação, que é a posição do implante. Deixa eu só ver onde eu botei isso, que é muito legal vocês darem uma olhada. Né? Aqui, olha só. Olha que barato isso aqui. Ô, Igor, se tiver que parar de falar, você sabe que eu sou tagarela pra caramba, né, cara? Cara, manda ver aí, meu amigo. Tá ótimo, excelente. Olha só, esse caso que foi o caso da Mary, né? A posição vestibulolingual do implante que eu havia errado, botei um implante de 5. Então, a posição que a gente recomenda é 2 milímetros, como a gente vê à nossa direita. Né? E, na verdade, a nossa esquerda eu invadi o espaço e errei. Né? Isso era uma coisa muito comum de se observar, e isso levava a uma alteração na posição da margem da gengiva. O que normalmente a gente via era que se perdia o volume da margem gengival no sentido horizontal. Mas muitas vezes a gente via a margem da gengiva que subia verticalmente. E essa era a nossa grande crítica. Em implantes imediatos, isso era sempre dito como uma coisa que sempre acontece. E ficou mostrado, né, até pelo trabalho de Kozan, que na verdade, isso acontece. E esse aqui é um trabalho muito lindo, tá? Do Shen e colaboradores, né, sobre implantes imediatos. Né? Um trabalho fantástico. E que esse trabalho, tá, foi um trabalho que sempre foi citado como sendo um trabalho que dizia que o fato de você colocar implante imediato leva a uma retração na região do contorno bucal. Né? É esse o trabalho de serviço de origem. É uma parte do trabalho aqui. Mas o legal dessa publicação é justamente que nessa publicação eles colocaram fotos clínicas. Então, tudo que a gente vê cientificamente, muitas vezes, tá? Nem sempre a gente consegue aplicar na clínica. Então, quando eu vejo essas fotos clínicas, eu olhei as fotos clínicas dos casos, falei, cara, que legal. Que legal. Quando eu olhei a segunda foto da esquerda para a direita, eu falei, o dente vai ficar longo. Quando eu desço e vou para a foto D, eu vejo que realmente o dente ficou longo.
E quando eu desço mais ainda, o que eu fiz? Eu peguei a figura B, joguei lá para baixo e botei uma linha nela. E eu mostro com a linha verde que o implante está vestibularizado. E é isso que leva ao processo de recessão gengival. Então, você trabalhando guiada, com conceitos biológicos, você evita essa situação. Se você não souber disso, você vai continuar falando que implantes imediatos deixam espaços longos, né? E uma preocupação com a tal bosta vestibular, que é uma coisa que a gente não se preocupa há tanto tempo, né? Mas há tanto tempo, né? Que a gente nem sabe. Mas é verdade também, olha só. O que a gente faz, a gente não tem uma sequência de estudos clínicos controlados, randomizados, não tem. Não tem. Quem tem um estudo clínico controlado, randomizado em pacientes, tá, que perderam incisivos centrais superiores e que tem uma perda óssea de mais de 5 milímetros? Ninguém tem. Porque como é que você vai fazer um grupo controle disso? Outro dia eu estava assistindo uma aula, né, e o cara falava assim também, bom, se a minha filha perdeu um dente, ela não sai do consultório sem fazer uma manutenção de alvéolo, um procedimento de manutenção de alvéolo. Pô, legal, né, cara? Poxa, a gente pensa isso há tanto tempo, né? Que legal. Em seguida, o cara fala assim, estamos desenhando um estudo em que o grupo controle não se faz nada. Falei, pô, bicho, para aí, cara. Se você sabe que tem que fazer, por que você vai ter um grupo sem fazer? Mas isso passa. Isso passa. Então, é a mesma coisa aqui, olha só. É muito importante aqui, eu acho que, poxa, o legal de estar com vocês aqui, essa galera, é justamente porque, olha só, a galera clínica, sabe? Eu não vou falar isso porque é uma mentira, mas amanhã a gente vai estar no consultório, né? Todo mundo. Que dificuldade, né, Quem cara? dera, né, cara? Pois é, cara, quem dera. Mas a intenção é clínica, entende? Então, poxa vida, eu vejo trabalhos científicos fantásticos, Igor, que é assim, por exemplo, o trabalho da hidroxicloroquina, legal pra caramba o trabalho, cara, um N imenso, uma análise estatística maravilhosa, que estrutura estatística para fazer uma análise dessa, né? Então a gente escolhe, poxa, será que ela vai, esse estudo é o estudo que vai dizer que eu não vou fazer, eu vou fazer alguma coisa, né? O estudo tem uma metodologia, a gente tem que ler e entender a metodologia. E dentro dos materiais e métodos, a gente tem que poder ter os resultados e, com base nos resultados, né, a gente responder o objetivo do trabalho. Então, muitas vezes, isso é extrapolado também. Então, por exemplo, quando eu olho esse trabalho do professor Shen, eu vejo que é um trabalho primoroso, um trabalho de primeira linha, né? E eu entendo a dificuldade dele, porque o implante que ele usava, tá, muitas vezes não permitia uma facilidade de trabalho. Então, ele tinha um desenho de implante que não foi desenhado inicialmente para colocação em implante imediato, né? Mas ele usou imediato. Então, talvez aí, olha só, um outro fator que você tem que considerar no trabalho. E por aí vai, né? Tem várias situações muito interessantes, né? E aí, vamos lá. Igor, pergunta, alguma coisa? Sim? Vamos, galera, alguma coisa? Fala muita besteira, né? Se vocês Você deixarem, tá eu vou mutado, tocando Igor. aqui. Peraí, desculpa, Mário, eu tô falando aqui, estava sem microfone. Interessante, cara, você colocar, por exemplo, naquele caso que nós fizemos, esse caso que você acabou de mostrar aí, é muito importante, né, cara, a gente ter a referência prévia à prótese. Porque muitas vezes acontece uma situação assim, vamos pensar no incisivo central. Existe ali, de repente, uma prévia discrepância de margem gengival, né? E aí, assim, eu acho que é muito importante a comunicação até com o próprio dentista, né? Nesse caso, nem tinha essa discrepância, mas pode ter uma situação em que você tem ali uma discrepância de margem gengival entre, por exemplo, os dois incisivos centrais. E aí você vai extrair e instalar o implante e todo o processo. Acho que é importante ter a referência, assim, com quem está planejando, né, com a central de planejamento, receber a informação do dentista, qual vai ser a margem de referência?
você vai modificar do dente contralateral, ou você vai... a gente, inclusive, teve um caso, né, cara, que teve uma situação parecida com essa. Pois Né? é, cara, que barato. Você E eu está acho falando, importante, eu acho eu legal vi a o gente paciente, trazer... eu vi o paciente hoje. Muito Então, legal. assim, eu acho legal a gente conversar isso, porque assim, aquele conceito de que vou mandar para um planning center e lá eles se viram, dão um jeito. Claro que eu acho que é fundamental ter a troca com o dentista, né? Porque esse diagnóstico de qual manejo vai ser feito, claro que a gente tem ali uma filosofia de trabalho que a gente entende qual procedimento seria interessante, associar um enxerto, tentar recobrir, reposicionar a margem, mas claro que cada profissional tem uma filosofia de trabalho. Né? Às vezes tem um profissional que pode ter como referência a margem que está inadequada. E assim, a gente tem, obviamente, que propor o que a gente entende como sendo o ideal, mas o diálogo e receber do dentista o que ele deseja, acho que é muito importante, né, cara? Então, esse planejamento protético prévio, ele é muito importante porque a posição da margem gengival, a posição da margem da prótese, vai definir a posição do implante que a gente vai fazer, né, cara? Então, acho que é importante receber isso do dentista, né? Cara, eu acho que isso permite um padrão de comunicação maravilhoso, sabe? Quando você está trabalhando com guiada, quando você leva isso para o programa e você tem a chance de visualizar tridimensionalmente como aquele implante vai ficar, e o que é legal é você entender justamente qual é a filosofia de trabalho de cada dentista. Porque, olha só, isso é só uma filosofia de trabalho, tem várias nuances que são modificadas. E eu vejo que muitas vezes isso também é impactado pela formação que o colega tem. Né, Igor? Então, dessa forma, eu acho que mas é muito importante a gente ter a possibilidade dessa troca. Então, quando inicialmente vocês começam a trabalhar no caso e vem essa troca de informações, é delicioso de você poder ver que no meio do processo em que você está trabalhando com a melhor tecnologia, você está tendo chance de aprender com um colega e que a tecnologia te aproximou no processo de comunicação, sabe? Então, isso é muito facilitado, né? Poxa vida, quantas vezes eu não ligo para o Luca, não ligo para você, né? Não ligo, né? Vou lá perturbar vocês com situações, né? E quantas vezes, por exemplo, esse caso que você falou, né? Essa semana passada, a gente operou um cara que tomou uma pancada, quebrou um dente, teve que fazer um imediato, né? Foi um imediato completamente cheio de EPIs, né? Foi um imediato EPIítico, né? O movimento é diferente, a gente vai ter que aprender algumas coisas um pouquinho, né? Isso, a posição é um pouco diferente, o shield, às vezes, a gente bate no shield. Então, é um aprendizado, cara, é um aprendizado muito legal. Mas esse caso veio com uma discrepância de 1 milímetro. E na hora que planejou acompanhando 1 milímetro, como se esse fosse ser a base, tá? Para a gente fazer a prótese. No entanto, a gente queria a base, esse outro dente. Olha que legal. A nossa intenção era trazer a gengiva para baixo aqui. E isso envolveu uma mudança de 1 milímetro da posição do implante. E que deu um trabalho do caramba, né? Falou, pô, gente, aí, vamos mudar isso aqui novamente. Blá, blá, blá. E acabou sendo legal pra caramba. O caso tá um primor, um primor. Olha só, não tem o acabamento que teria com o Igor, com o Dudu, com o Dayub, né? Não tem esse com o Rafa, não tem esse acabamento. Mas ficou muito maneiro, cara, muito maneiro. Muito maneiro. Gente, a magnificação mudou a vida também da odontologia, né? Isso a gente vê com o Igor, com o Dudu, com o Rafa, né? É uma outra realidade, a gente vê de uma forma diferente. E o caso está maravilhoso, o caso está numa evolução muito bonita. E assim, eu acho interessante ter esse planejamento prévio. Vou até pedir para você compartilhar com a gente aí mais um caso. Você tem um caso que você está recente aí, acho que talvez não esteja nem finalizado 100%. É um caso que a paciente fez ortodontia e aí acertou a posição, extraiu o central, abordou em tempos diferentes. É um caso que até o Eu Dudu vou. e o Ulisses estão participando. Eu acho que é um caso que mostra bem essa relação aí. Deixa eu catar o caso aqui, só um instantinho. É um caso muito legal, porque você tem razão, é um caso que envolve uma sequência muito legal. Você que a Aline a gente está montando aula sobre posição de implante.
né? Deixa eu pegar aqui ver se eu acho o caso, porque o Igor tem razão, é um caso muito didático. Esse caso de prótese, Cara, olha esse caso aqui. galera A mandando que prótese. tá show, né? O Max tá na sala aí também, mandando um abraço. Um O abraço, Max. Guilherme, que está presente, perguntando se você poderia mandar as referências para estudar. É fácil, as referências, claro, eu não sei se eu consigo te mandar as referências, mas eu tenho todas as referências, né? Tenho todos os estudos, mas, cara, a gente vai falando junto com o Igor também. Cara, Mas deixa eu eu ver acho onde que é que eu... nos slides tem. Quando a gente subir para o YouTube, ele pode ir pegando lá. Isso. Exatamente, exatamente, muito Que bem depois só lembrado. faz um PubMed lá e entrar no Isso. periódicos CAPES aí da vida, consegue Quando a baixar. gente subir para o YouTube, ele pode dar um confere lá. Tem casos muito interessantes, né? Um aprendizado, isso é legal, porque a gente passa por um processo de aprendizado muito legal. Igor, uma coisa que eu recomendo a todo mundo que está assistindo, tenta documentar de uma forma sistemática, né? Isso é muito importante, porque a tua documentação vai permitir com que você volte aos casos. E você voltando aos casos, você vai ter uma possibilidade muito legal de aprender em cima dos seus próprios casos, o que é muito raro isso quando você não fotografa. Né? Aqui catando os casos, me divertindo olhando esses... Né? É basicamente unitário anterior, né? Muitos que o Igor participou, o Vitor, né? O Dudu, né? Casos bem antigos, né? Casos de sucesso, casos de insucesso. É uma história sim, é uma história. Principalmente em imediatos anteriores, né? Acabei virando quase que referência, né? Recebi muito paciente, até dos colegas, dos próprios colegas que fazem implantes, né? Os colegas me mandavam quando eram incisivos centrais, lá, não vou fazer não, Mário, vou te mandar. Eu falei, manda aí, manda aí. Né? Então a gente esteve trabalhando de uma forma muito ampla, né? Com a metodologia, com o desenvolvimento dessa metodologia. Tem sido muito prazeroso, sim. Tentando achar, Igor, estou passeando aqui numa aula de posição de implante. Você está mutado, Igor. Você sabe qual Igor, o caso, né? Sei, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí. Vamos lá. Difícil achar, né? Nos seus recentes aí. Você quiser, Mário, enquanto você procura, eu queria até compartilhar um caso que a gente fez junto aqui, cara, que acho que dá para mostrar bem a questão aí, do favor, kit. Igor. Quer ver? Sai do teu compartilhamento aí. Pô, cara, tu acha que eu sei fazer isso? Claro, você é expert aí, cara. Tem lá, interromper compartilhamento, lá em cima. Novo compartilhamento? Não, deixa eu ver se tem interromper compartilhamento. Então. Que aí você procura, quando você procura o caso aí. Acho que já foi. Quer ver? Olha só. Queria mostrar duas coisas aqui que eu acho que na imagem aqui vai ficar legal para a galera observar o que você falou primeiro em relação àquela questão da fresa, né, o desenho a mudança em termos do sistema, a mudança no desenho da fresa, né, que são essas canaletas, né, que eu acho que nessa imagem mostra bem qual a ideia, né, dessas canaletas de irrigação, né, que é jogar a irrigação para a ponta da fresa, né, acho que você já mostrou, eu achei super interessante essa abordagem que a empresa deu, né, a preocupação com essa questão, porque uma coisa que tem como ser feito, claro, que para quem não usa o sistema, né, é fundamental você conseguir irrigar a ponta da fresa. Né, aí, talvez, tecnicamente, o ideal é você remover a fresa, deixar o solo na ponta da fresa para conseguir fazer essa perfuração com a fresa irrigada da maneira correta. Mas queria mostrar esse caso aqui, Mário. Esse é o caso que nós fizemos lá em Portugal, lembra, cara?
Meu Deus, lembro sim, dos dois centrais. Dos dois centrais, cara. Pô, cara, cada fria, né, cara? Pô, que fria, né, cara? Foi legal pra caramba, né? Olha Muita só, galera muito generosa com a gente, né, cara? demais. E nesse caso dá pra gente discutir aquela questão do posicionamento da previsão protética, né? É um caso que as fotos não estão nem 100%, a gente infelizmente não tem nenhum acompanhamento do caso, né, Mário? Mas acho que dá para mostrar aquela questão da mudança do planejamento protético prévio, né? Então, essa daí, quando você achar aí, você Já fala, Mário. achei. Então, achou? Então, rapidinho aqui, essa paciente, né, ela tinha os dois centrais, né, com indicação de exo, né, tinha uma reabsorção importante, mas só dizer que, né, o caso nós fizemos lá em Portugal, foi mó barato, né, ter ido lá, e na verdade ela tinha um apinhamento dos dois incisivos centrais. Então, se a gente, no nosso planejamento, seguisse simplesmente a referência da posição dos dentes que existiam ali, que iam ser extraídos, a gente poderia planejar esses implantes em uma posição que é inadequada, né? Então, a gente observava as fotos, né? Fizemos toda a análise do caso, e acho que nessa imagem oclusal, incisal, dá para ver bem a questão da inclinação dos dentes, né? Uma paciente mó fria, né? Era um caso de curso, o ideal seria, de repente, fazer uma ortodontia para reposicionar o lateral, o incisivo lateral, que estava numa posição não muito adequada. Mas a nossa ideia no planejamento foi fazer um enceramento diagnóstico corrigindo o posicionamento inadequado desses dois incisivos, né? E aí, na hora de fazer o posicionamento tridimensional do implante, a gente teria já a referência protética final do caso, né? Em termos de posicionamento de margem, em termos de distanciamento vestíbulo-palatal do próprio dente, da própria estrutura dentária, distribuição mesodistal dos dentes, né? Que seria diferente do que ela tinha em boca, né? Então, nesse caso, foi feito dessa maneira, explorando o máximo do osso. Então, aí, o Mário, então, fazendo lá a extração do dente, né? Provando o guia, né? E interessante, né? Acho que essa imagem também é bem interessante para mostrar a questão dos guias, dos tubos condutores, né? Dos guias de Broca, que são, na verdade, guias redutores, né? Eles reduzem o diâmetro da anilha para que você possa fazer a fresagem escalonada. E achei que é bem interessante essa imagem para mostrar isso. A gente tem os dois implantes foram implantes de 4.3, né, que foram planejados, enquanto a gente tem no sistema da DERG a fresa 4.3, você não usa o guia de Broca, né? E a fresa 2.0, você tem um tubo redutor para ela, específica para ela, e aqui do outro lado está vendo um outro tubo redutor para a fresa de 3,5, né? Que são os dois que seriam utilizados para instalar, nesse caso, o implante 4.3. Então, foi feita toda a perfuração, né, com o sistema da DERG. A gente vê bem na imagem, olha como o soro, acho que nessa imagem maior aí no meio, o soro ele bate exatamente na canaleta de irrigação e conduz o soro, né, para a porção mais apical ali da fresa, né? Então, acho que dá para ver bem essa questão do kit. E a facilidade, é aquilo que você falou, né? Às vezes, no alvéolo, no implante imediato, você nem vai trabalhar com a lança, né? Porque a lança ela é um pouco mais curta, às vezes você nem chega na cortical, dependendo do desenho do alvéolo, dependendo da extensão do defeito prévio que possa ter. Então, você entra, foi o que você falou, o implante 4.3, você vai usar 2.0, 3.5, 4.3, instala o implante. 3 fresas, você resolve aí o problema, né? Então, o implante é instalado. E aí, nesse caso, foi interessante, né, Mário, que a gente fez, né, em vez de... Nós não escaneamos, né, mas moldamos o paciente, né, foi feito enxerto conjuntivo, enxerto ósseo, moldamos o paciente e lá no laboratório o técnico ele digitalizou o modelo e fresou para a gente 2 provisórias, né? E as provisórias em PMMA, fez a fresagem. Aí, enfim, a gente infelizmente não tem um acompanhamento do caso, né? Mas o caso né, dentro do acompanhamento que foi enviado para a gente, né, se mostrando bastante razoável, né? Frente à limitação, 2 implantes adjacentes é sempre uma dificuldade, né, Mário? E, enfim, felizmente a gente não tem um acompanhamento do caso, né? Mas acho que foi uma abordagem interessante proteticamente, né? Vou tirar meu compartilhamento para você mostrar o caso aí.
Muito legal, né, cara? Muito legal. E olha só, é da maneira com que está ali, depois poderia ter sido trabalhado a prótese, aumentando o zênite. Aumentando um pouquinho. Ia dar uma curva muito mais interessante, muito legal. Sem dúvida. O caso é esse aqui, cara. O caso é um caso muito emblemático, né? Porque houve um trauma, né, muito pesado e os elementos dentários não estão alinhados, né? E acho que tem que compartilhar aí, Mário. Compartilhando. Peraí, então, que isso aqui é outra história. Mário, antes de você começar o caso, tem uma pergunta do Ricardo aqui para a gente. Manda brasa, aqui, ó. Ele está falando que a cirurgia guiada está sendo um divisor de água, né, e uma quebra de parâmetros, né, para ele. E a pergunta dele é se ainda necessitamos realizar montagens em asa e enceramentos diagnósticos reais. E ainda, o exame clínico tem que ser mais detalhado para trabalhar com cirurgia guiada? Eu não vejo. Olha só, bom, claro, eu gosto muito. Eu gosto muito de ter a prótese, né? Ter a visualização da prótese antes do trabalho realizado, né? Não tem dúvida disso. Mas hoje, eu acho que com o tempo, né? A gente daqui a pouco vai estar trabalhando com articuladores digitais de uma forma mais ampla, né? A gente já vê o Diego trabalhando um pouquinho, né? Eu acho que esse é um caminho muito bom. E o que eu acho muito interessante, sabe? Em muitos momentos é um try-in, é você ter a possibilidade de pegar o teu encerramento e transformar no mocap, né? Ter uma visualização do teu trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto importante também, sabe? Acho que é um ponto que a gente não pode negligenciar. Sobre se o exame clínico tem que ser mais detalhado, não, o exame clínico é basicamente o mesmo, né? A gente trabalha com sondagens dos elementos dentários, a gente trabalha observando os defeitos que você tem no paciente, né? É claro, a gente documenta os casos para que a gente tenha uma padronização de trabalho, né? Então, eu acho que é basicamente, né, um exame clínico convencional para o paciente que vem perdendo o elemento dentário, que já perdeu o elemento dentário. Então, essa é uma decisão muito interessante, porque você começa a organizar, por exemplo, olha só, lá na clínica, o paciente chega sem dente, tá legal, a gente provavelmente, numa região estética, vai fazer um ROG, vai fazer um conjuntivo, né? Vai guiar a cirurgia, porque a posição é importante. Se você errou a posição do implante, a tua dificuldade é muito grande, né? Agora, se é um paciente que já chega com dente na clínica, que eu prefiro muito mais, né? Aí ali eu tenho duas alternativas. Eu extraio, faço um tratamento de preservação veolar, né? Ou eu vou colocar implante imediato, que você sabe muito bem que para mim é a opção número 1. Né? Então, dentro desse contexto, eu acho que, de uma certa forma, o fato de você fazer guiada, a guiada vai te simplificar a vida em te permitir trabalhar mais relaxado, sabendo que você consegue a posição ideal do implante, sabe? Isso é muito importante. Então, eu acho que e ainda tem uma outra vantagem da guiada aqui, que é o pré-guiada, né? Que é o pré-cirúrgico, né? O pré-cirúrgico é uma grande vantagem da cirurgia guiada, que é o fato de você usar o programa para você poder simular a cirurgia, né? Então, poxa vida, um dos casos que nós fizemos, né? Assim, acordei 3 horas da manhã, estudei o caso, vi o caso de 3 até as 7h30, aí fui embora para o consultório, 9 horas sentei para operar. Eu já tinha visto o caso tantas vezes, as coisas ficaram tão mais claras, mais simples, né? Você entra num processo de repetição, né? E não num processo de surpresa, não num processo de primeira vez. Então, isso também te dá uma tranquilidade. Vamos ver o caso aqui? Posso só complementar a sua pergunta aqui, Mário? A resposta para o Ricardo? Em termos da necessidade de montar em asa e enceramento diagnóstico real. Assim, a gente lá na Smart, a gente faz também um enceramento diagnóstico de muitos casos. Só que, assim, eu acho que é importante fazer um paralelo aí que os princípios de reabilitação, os princípios de prótese, de planejamento protético, eles são os mesmos. Então, assim, se você tem um caso extremamente complexo, onde tem uma necessidade de uma reabilitação, por exemplo, que envolva dentes anteriores, aumento de dimensão vertical, os princípios eles vão ser os mesmos. Então, eu recomendo, né, que, poxa vida, faça a montagem
um enceramento diagnóstico, seja ele real, seja ele com base em princípios, né, virtuais, ou seja híbrido, mas o planejamento reabilitador ele vai ser o mesmo. A grande questão é, se você manda, por exemplo, para a Smart Solutions um caso extremamente complexo, onde você tem a necessidade de um aumento de DVO, um planejamento anterior que envolva muitos dentes, a gente não vai ter a referência adequada para fazer o enceramento diagnóstico que atenda às necessidades do paciente. Então, assim, um caso mais complexo, acho que é interessante o dentista fazer o enceramento diagnóstico, montagem articulador, enceramento diagnóstico convencional, e ele pode, inclusive, mandar para a Smart Solutions, mandar para o Planning Center, esse enceramento, que foi feito por um laboratório, foi feito por ele, mas o princípio da reabilitação como um todo, ela vai ser basicamente o mesmo. Não muda. Então, pode ser necessário, se for uma situação simples, um caso unitário, um caso em que não tem uma modificação tão grande, isso a gente faz o enceramento lá, não tem necessidade de fazer todo aquele processo prévio. Mas é só para deixar claro que às vezes a gente recebe alguns casos, Mário, que aí a experiência que a gente vive lá, são casos extremamente complexos de um paciente que está totalmente desarticulado, com necessidades de modificações extremamente complexas, e o dentista às vezes envia para a gente o caso, planeja os implantes aí. Sendo que muitas vezes a gente não vai ter uma referência adequada para fazer o enceramento digital. Então, era só para complementar nesse ponto aí. Toca o barco aí, meu amigo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Esse é um caso, tá, que a gente fez. Né? Então, aqui a gente tem o nosso... a paciente sofreu traumas, né? E ela tem algumas má posições dentárias, né? Uma paciente extremamente tem que compartilhar a tela aí. Poxa, eu achei que estava fazendo. Olha só, cadê o compartilhamento de tela? Lá embaixo. Compartilhar tela. Beleza, tá indo. Show. Foi? Foi. Sei tudo de tecnologia. Vamos lá. Então, esse é o caso da menina, né? Ela veio com... Tem 2 elementos fraturados, um lateral, que é o 12, né? E tem o 21 também está indicado para exodontia, né? E o trauma modificou a posição dos dentes no arco, isso é um aspecto importante. Além disso, a gente observa a posição do lateral esquerdo, que ele está um pouco mais vestibularizado, né? A gente poderia jogá-lo um pouco mais, principalmente o aspecto mesial, um pouco mais para dentro, né? E aqui a gente vê a tomografia, né, feita no Barra Laudo, de uma forma brilhante, que a gente observa que, poxa, o elemento está completamente fora do alvéolo, o trauma fez com que o elemento dentário fizesse isso, né? Então, ele se jogou para vestibular, o que não era a posição anterior, né? E a gente fez a ortodontia, né? A gente aqui está tentando buscar um alinhamento desses elementos dentários, né? E, obviamente, a gente vai lembrar dos conceitos, acho que não importa. O que eu acho interessante desse trabalho que a gente mostra, perguntaram sobre o trabalho de 1967, do Peikovic, que é um trabalho muito legal, que é um número enorme de biópsias em humanos, e que a gente não tem mais isso, a gente não pode mais fazer isso. Eticamente, os comitês não tem mais esse tipo de situação. E é muito interessante esse trabalho, porque esse trabalho, tá, ele analisa a reabsorção do rebordo alveolar. E ele mostra, por exemplo, que na região de incisivos superiores, na região de incisivo central, tá, em termos de aspecto bucal, a perda é de 3 milímetros. Biópsias de humanos. Né? Então, isso tudo, volta e meia, isso tudo também é reembrulhado e apresentado para a gente de uma outra maneira. Esses são trabalhos antigos, né? O trabalho de 67, o trabalho do Hamlet, de 1960, mas que já fala do processo de formação óssea no pós-exodontia, de mudança de volumétrica, né? São aspectos que já eram falados no passado, só que a gente não juntava Lé com Cré. A gente nunca trouxe isso aqui para a implantologia oral. A gente só foi trazer isso para a implantologia oral a partir do momento que a gente começou a pensar em implantes imediatos. Porque a gente precisava entender qual o processo que iria acontecer, tá, nessa situação.
E outra coisa, isso passou a ser muito importante também a partir do momento que estética entrou em cena. E olha só, isso é muito interessante, tem muita coisa que a gente vai ter que discutir ainda sobre isso. Então, dá uma olhada aqui no caso, tá? Acho que eu não tenho planejamento. Deixa eu ver se eu tenho. Você tem o planejamento dele, Igor? Nesse caso? Cara, a gente tem no computador lá da Smart, mas acho que não Tá. tenho Não aqui o precisa vídeo, falar. cara. Não, tá bom. Então, o que a gente fez? A gente fez num central que ele estava completamente fora de posição e fora da estrutura óssea, tá? A gente fez uma preservação alveolar, né? A gente colocou um biomaterial, né? No caso aqui foi o extragraft, e a gente foi e Eduardo foi e colocou um enxerto de conjuntivo do palato, né? Fazendo a sutura. Ele mesmo critica a sutura dele. Essa sutura aqui podia estar um pouco diferente. E realmente ele tem um ponto que dá um bolinho ali. Mas olha a delicadeza do trabalho comparado ao trabalho que eu mostrei anteriormente. Né? É um trabalho muito mais delicado. Então, ele fez o conjuntivo, a gente fez a preservação alveolar, a paciente continuou em tratamento ortodôntico, né? Evolução do ortodôntico, e depois da evolução, olha aqui, que lindo, Igor. Na evolução do ortodôntico, a gente fez o escaneamento, fez a obtenção da tomografia, né? E a Smart direto, né? Aqui trabalhando com a gente, preparando então a posição do implante, vendo a região do símbolo, vendo a posição da estrutura óssea, vendo a posição do eixo de inserção, né? A região que a gente fez o preenchimento alveolar, como é que se de implantes, né? A densidade material é muito boa, né? Então, aqui a gente observa exatamente, e é essa a discussão que a gente tem sempre com eles. Eles mandam um videozinho, aí a gente volta, olha, ali ficou legal, ficou, talvez possa inclinar um pouco mais, vamos jogar 2 graus para cá, e uma situação é muito tranquila. Smart é muito tranquilo de trabalhar com cirurgia guiada. E a partir desse momento que há o planejamento, né, eles mandam para a gente esse planejamento, a gente aprova, e com a aprovação do planejamento a gente recebe o guia. A gente vê aqui o nosso guia, que foi feito para a colocação de 2 implantes de 3,5 de diâmetro. Né? A gente usou. Com isso, então, Dudu levou o caso, tá? Para o Vinícius de Brigagão, né? Que é um outro amigo que a gente tem. Vinícius ajudou a preparar os provisórios. Então, e aqui a gente vai para o procedimento cirúrgico, a gente sempre sonda, né? É um vício que a gente tem. Aqui o sítio onde a gente fez a preservação sempre se pede um pouco de volume na vestibular, né? Por isso que sempre que eu faço preservação, eu também não vou deixar de fazer um enxerto de tecido conjuntivo. E aqui a extração do incisivo lateral, né? Como é que ficou o alvéolo pós-exodontia, e o sítio que a gente já havia, há 4 meses atrás, preparado para a colocação de implantes. O guia na posição correta, né? São 2 implantes 3,5. Né? E aqui, já com os implantes colocados, a gente fazendo uso do enxerto de biomaterial e do enxerto de tecido conjuntivo. Então, novamente, Eduardo, né, trabalhando aqui, está aqui o Eduardo, né, e a sutura, uma sutura extremamente delicada, ele ainda fez os recobrimentos dos elementos posteriores do lado direito da paciente, e com a nossa prótese, a gente seguiu o conceito de SUR, né, e está aqui já o Ulisses trabalhando, né? O pessoal que trabalha junto é o Ulisses, Dudu, Igor, Diego, né? Um pessoal de altíssima qualidade, com a jovialidade, com vontade de morder, de fazer acontecer. E isso é muito legal estar junto. Então, aqui, repara a sua marcação do bordo da margem. Né? Esses detalhes vocês encontram nesse artigo que foi publicado na Implant News Perio. Então, a sutura feita, a colocação dos provisórios, e aqui, uma semana pós-operatório. Olha o pós-operatório, gente. Né? A delicadeza do pós-operatório é muito interessante. E isso também vai de encontro ao fato da gente estar trabalhando guiada, porque a gente não precisou abrir nosso paciente. E a evolução do caso, em 2 semanas, em 5 semanas, em 6 semanas. E aqui, recentemente, está perfeito? Não está, mas é uma situação né? Você ainda vê a maturação tecidual, ainda está perdendo volume tisular, mas as coisas vão se modificando.
O que é legal é que isso tudo é baseado no tripé, né, da posição e estabilidade do implante, da técnica reconstrutiva e do manejo da prótese. Então, o que a gente faz? A cirurgia guiada, né, ela serve para a gente como uma enorme ferramenta de trabalho. E que o interessante de fazer esse histórico disso tudo é lembrar que tudo isso é parte de um processo. E muitas vezes o cara está entrando no processo no momento da cirurgia guiada, tá? E ele se congela no processo. Então, isso, se eu pudesse dar uma vírgula de conselho para alguém, cara, não para de ler, de estudar e de correr atrás. Os congressos são lindos, maravilhosos, né? A gente tem possibilidades fantásticas de aprendizado e, olha só, o nosso trabalho ele é dinâmico, ele é muito dinâmico. Então, se a gente parar um pouco, a gente vai perder o trem de muita coisa legal. Então, vale muito a pena estar ligadaço. E olha só, é o que a gente estava falando no começo, Igor. Provavelmente a gente vai ter uma possibilidade de baratear congressos, porque você dá escala quando você usa o digital para o congresso. E com isso você pode diluir custos. E com isso você não precisa ter muitos professores presentes fisicamente, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, olha só. Né? Tá em Niterói, Igor? Tô em Nikit, cara. Tô aqui na sua terra aqui. Tem que ser com tambor e fumaça. Terra de Araribóia, né? Araribóia, Cara, muito legal, Mário. Poxa vida. Cara, para a gente finalizar, Mário, eu queria deixar uma pergunta. Para a gente terminar, e claro, depois eu volto para te agradecer. Mas a gente mostrou, né, o que a gente está fazendo hoje. E para o futuro, cara? O que você acha que... É uma pergunta que não tem resposta, né? Mas o que você acha que vem pela frente aí, cara? Quais são as mudanças que podem vir? Igor, olha só, a gente tem alguma dificuldade em adaptação de próteses provisórias sobre implante quando você trabalha digital e faz o teu provisório digital, tudo pronto, né? Tudo no mesmo ato. Já você entraria com a cirurgia, né, guiada, você entraria com componente de prótese pré-selecionado e entraria com a prótese adequada naquela sessão. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ver a gente vencer é justamente essa fase, porque muitas vezes você não consegue entrar com a prótese ainda de uma forma adequada. Então, esse é um ponto que eu acho que eu vejo um grande estímulo a gente poder casar isso, né? Isso tudo que a gente fala de cirurgia guiada diz respeito à melhora do processo de comunicação e de precisão. E é para onde a gente vai, né? É realmente para onde a gente vai. Eu estou fascinado também com o trabalho do Florim Cofar, sabe? Né? Eu acho que tem... Poxa, Igor, eu tenho... às vezes, como eu faço com música, né? Eu tenho assim... Às vezes, poxa, esse cara tá fantástico, eu vou seguindo o cara nas aulas, né? Então, eu tenho dado uma olhada no Florim. Claro, vocês sabem que não tem jeito de eu não olhar o Eric, de não olhar o Iñaki Gamborena, são exemplos, para mim, maravilhosos, Bernardo Toiti, né? São clínicos, são pessoas fantásticas, mas hoje eu estou muito fascinado em dar uma olhada por exemplo, no Linkevícios, né? Então, esse processo é um processo muito legal de evolução que a gente não pode deixar passar. Então, volta e meia, você segue um cara e você vai vendo, poxa vida, a evolução do processo junto com aquele cara. Na década de 90, no começo da década de 90, eu segui o Tarnow. O Tarnow ia dar aula em Palm Beach. Eu ia lá para Palm Beach para assistir aula. Cara, hoje, na hora que o Tarnow vai falar em Nova York, eu tenho como assistir dentro da minha casa. Né? Então, isso permite uma redução muito grande do custo. E eu acho que o futuro realmente, eu acho que... desculpa, Igor, um dos pontos que várias coisas em implantologia oral, eu acho que a gente vai para frente e volta, vai e volta, e muitas vezes não evolui muito. Agora, um ponto que não tem retorno é a guiada. É a guiada. Não tem retorno. E até a minha volta para a faculdade também diz respeito ao fato da gente poder fazer uma experiência, né? E poder estar trabalhando com alunos, com jovens, né? Já envolvendo a guiada, desde que eles entendam o conceito biológico. Porque muitas vezes eu vejo gente trabalhando guiada sem entender o que está fazendo.
né? Então vai o implante mal posicionado, né? Então eu acho que essa é uma grande vantagem que eu acho que a Smart Mini me oferece. É que eu sei que quem está atrás da máquina entende biologia. E isso faz uma diferença tremenda para mim. Show, Mário. Cara, tem duas perguntas aqui. Uma da Patrícia Pinto. Eu vou talvez responder e você me complementa aí. Porque ela perguntou sobre o enceramento analógico no ASA, né? Se a gente consegue reproduzir fiel no digital a inclinação dos planos. Pergunta muito interessante. Porque, sim, Patrícia, na verdade, a gente precisa de um modelo encerado, né? E esse modelo pode ter sido montado em um articulador semi-ajustável, e a gente precisa conseguir alinhar esse modelo encerado ao modelo original do paciente. Então, dependendo da extensão do enceramento, dependendo de como esse enceramento é feito, a gente pode ter uma certa dificuldade em conseguir alinhar o modelo original do paciente ao modelo encerado. Se a gente consegue fazer esse alinhamento perfeito, a gente consegue reproduzir no digital a inclinação dos planos, né? Porque essas arcadas vão estar alinhadas, tá? Mas dependendo do caso, e volto a repetir, da extensão do enceramento, a gente pode ter um pouco de dificuldade em conseguir alinhar os dois, tá? Então, talvez essa seria uma limitação. Mas, sendo possível alinhar o modelo encerado ao modelo original do paciente de maneira adequada, a gente consegue sim reproduzir. E, claro, levando em consideração que foi... porque, assim, o enceramento ele foi feito depois da montagem em articulador, né? Então, a inclinação ela já vai estar definida ali. E aí, Mário, espero ter respondido, Patrícia, senão você pergunta novamente aí que a gente tenta complementar. O Denis, Mário, aí essa pergunta vai direto para você, está perguntando, Mário, quanto tempo você trabalha com a Derig e qual a sua experiência em relação ao kit de guiada deles? Denis, eu trabalho há 10 anos com a Derig, sabe? E é quase 10 anos. A minha experiência com o kit guiado é muito positiva. Além de tudo, claro, eu participei no desenvolvimento do kit, né? Então, esse também é uma coisa muito importante. E o outro aspecto muito legal que eu acho vai de encontro à guiada em qualquer lugar. A guiada da Derig, a Derig te permite um padrão de comunicação fantástico, sabe? A intenção foi preparar um kit que fosse simples, tá? Que não fosse oneroso, né? Eu estou uma certa ojeriza de ver que muitas vezes os valores são absurdos, né? Agora lançaram um implante novo, 800 euros. Eu falei, gente do céu, né? Que realidade é essa, né? Até que ponto, né, tem tanta tecnologia que compense essa diferença de um implante para outro? Então, Denis, eu acho que um ponto importante para mim, custo é um ponto importante, acesso é uma coisa muito importante, né? Se eu tenho qualquer dificuldade, qualquer dúvida, né, é muito importante. E eu acho que o kit permite para a gente, sabe, uma liberdade muito grande de trabalho, né? Porque os outros kits de guiada, às vezes eu fico olhando e falo, gente, qual é a sequência aqui? Quantas brocas eu vou ter que usar até que eu possa colocar no implante? Né? Quantas anilhas eu vou ter que botar na broca, tá? E apertar com parafuso para que eu tenha isso na altura? Isso vai tirando o tempo cirúrgico, né? E isso, obviamente, aumenta edema, isso também desgasta o paciente, né? Tem um aspecto emocional, a gente não pode negligenciar. Uma coisa é você entrar para uma cirurgia, né, e sair de lá em 40 minutos com os dentes. Outra coisa é você entrar para uma cirurgia e você vê que depois de 2, 3 horas estão tentando ajustar os dentes. Então, essa percepção também é importante, né? Outro aspecto da guiada não necessariamente o fato de ser guiada casa você com cirurgia sem retalho. Não necessariamente. Mas a cirurgia sem retalho. Vai te permitir a posição do implante, né, que é um fator muito importante em termos de sucesso de trabalho. Então, eu digo sucesso social, eu digo sucesso funcional. A posição do implante você resolve com a guiada. E a questão hoje de trabalhar guiada é acesso, tá? Ciência
tecnologia e simplificação, sem burocracia. Denis, vale muito a pena. É muito interessante. Aproveitando esse ensejo aí, já para agradecer o pessoal da Derig, que é empresa super parceira da Smart. O pessoal do marketing, o Bruno, lá é super gentil, prestativo com a gente. O André, que é o nosso consultor aqui da Smart no Rio, que acho que atende boa parte dos clientes da Derig aqui no Rio. Extremamente parceiro, presente, prestativo. Só agradecimentos aí ao pessoal da Derig. É sim. Ô, gente, vocês estão me vendo? Cadê? Estamos sim, Mário. Então, opa, já que você falou, olha só. Gente, além de tudo, tem o seguinte, olha. Aqui. Olha que barato. Que isso, hein? Faltou abrir isso aí pra gente, chique, hein, cara? Olha que chique. Cara, um felino aqui, cara. Né? Pô, chegou antes da aula isso aí? Tá errado. Pô. Claro, tá certo, cara. Tá pronto, que a hora que acabar a aula eu já vou abrir esse negócio. É que eu já ia falar isso, cara. Faltou uma coisa, né? Faltou a gente estar tomando um vinho junto aqui, que eu ia abrir, acabei não abrindo, você não abriu, só faltou isso, cara. A gente vai ter que encontrar de novo para tomar um vinho junto. Não, esse coronavírus já vai acabar, porque, olha só, não existe carioca sem abraço. Isso é uma coisa que o que define o carioca, eu falo, o carioca que encosta, abraça, aperta os caras, encosta. E olha só, essa Covid veio para acabar com o carioca, cara. Assim, que o carioca não pode encostar em ninguém, entendeu? Então, isso é um problema muito sério. A gente está precisando, olha só, a gente está precisando se abraçar todo mundo, a gente está precisando tomar um vinho junto mesmo. É o que a gente está precisando. E daqui a pouco esse tempo vai voltar. A gente vai ter essa oportunidade, né? Vamos ter paciência, resiliência e lembrar que, poxa vida, as coisas vão melhorar. Cara, eu estou vendo aqui Luiz Marquardt. Cara, esse cara, eu tenho um carinho enorme por ele. Luiz, você não é dentista, cara, é muito bom. Ele trabalha na Derig. É muito legal. Luiz, considere-se muito abraçado, cara. Sabe? Muito carinho contigo. E é isso, cara, é isso. Obrigado a você, Igor. Primeiro, pela iniciativa, tá? Segundo, a Smart, que está sempre junto, sabe? Eu falo assim, gente, viu uma coisa diferente? A Smart já está logo ligada e está sempre junto. É uma empresa amiga, uma empresa parceira, sabe? Que a gente tem orgulho de estar junto. E isso que importa, sabe? Eu trabalho com tranquilidade. Quantas vezes eu sempre tive que me estressar muito para poder ter as coisas. Smart eu mando com tranquilidade, as coisas funcionam com tranquilidade, né? E é uma delícia. E, Paulinelli, além de tudo, cara, é uma honra trabalhar contigo, cara. É uma honra. Ah, para, obrigado, né, cara? Olha, assim, faltam-me palavras aqui para te agradecer, cara. Né, assim, o que eu falar aqui vai ser pouco, você sabe disso, né? Acho que em nome da Smart eu queria agradecer você ter aceitado, né, cara, participar com a gente aqui desse projeto que tem sido tão legal. Assim, a gente tem tido tantos colegas aí que estão vindo em todos. Eu acho que isso é o grande barato, né? Poxa, hoje tendo a presença aí do nosso grande professor e referência, Adilson Torreão, está com a gente aí. Mas tem uma galera que está com a gente, o Emerick, Max, o Rafael Campos, que, pô, saca tudo de guiada. Só a gente, o Michel, enfim, todo mundo que está com a gente aí, tem vindo a todos os encontros. Agradecer a presença de todos. E, cara, você só agradecimento. Você sabe que a gratidão, ela vai além, né, cara, do profissional, né? A gente tem uma história engraçada, cara, que eu vou compartilhar isso. Conta aí. O Mário, tem duas situações que são engraçadas. Eu estava na faculdade, cara, o segundo período de faculdade, e o Mário me chamou a atenção numa palestra, cara, que eu estava com o braço apoiado na cadeira, assim, ó. Eu fui sacaneada, cara. Esse cara, eu nunca tinha, assim, eu estava no segundo período, nunca tinha visto um implante na vida, uma tomografia, e num auditório cheio, devia ter lá, sei lá, umas 300 pessoas, eu estava no meio do auditório, esse cara me cutucou, ele me cutucou na hora do coffee break, falou, você não estava se prestando atenção na minha aula. E assim, azarando a menina. Ele estava abraçadão lá com a menina, cara. Não é, pá, peraí, cara, minha aula aqui. Aí acaba que depois o cara vem trabalhar comigo, olha só, eu não imaginei uma coisa dessa, bicho. Olha que situação. Então, galera, se vocês estiverem assistindo a aula do Mário, fica ligado aí, que isso me gerou um trauma. Hoje eu nem meu telefone, eu gosto de
jogar quando eu estou num congresso, você vai estar prestando atenção em mim. Culpa dele, cara. E outras, né, cara? Eu tenho uma grata, né, uma alegria, isso que ele falou do Edgar, é o que a gente vive, né? Sentir uma falta, a gente toma um café de manhã, a gente conversa sobre a vida. E você, cara, você é um exemplo pra gente, cara. Você, ô Mário, ele fala isso, mas ninguém sabe. Mas esse cara chega às 6 horas da manhã no consultório e fica até 8 horas da manhã estudando. Enquanto a gente vê gente da minha idade, cheio de gás, cheio de energia, que pô, com toda uma estrada, uma trajetória longa ainda pela frente, que, poxa, não se dá o trabalho de estudar, de correr atrás. E ele faz isso até hoje, chega em casa à noite, estuda, e eu sei, acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã tá lendo artigo, mandando mensagem. Então, cara, você é um exemplo pra gente, a gratidão, ela é... Eu sou doido, né, cara? Sou doido, né? Valeu, obrigado aí mais uma vez. Obrigadão aí, gente. Obrigado. E a gente se encontra brevemente, se Deus quiser. Beleza? Obrigado Valeu. a todos, gente. Uma honra, hein? Qualquer coisa é só meu guru de todos nós, Adilson. Mas isso não, cara. Adilson, vamos lá comer a lagosta do Adilson. Não, áudio aqui. Valeu, cara. Do Adilson. Cadê o Adilson? Adilson tá convidando todo mundo para ir da casa dele comer lagosta hoje. Vamos, gente. Vamos embora agora. Muito bom. Valeu mesmo. Show de bola. Parabéns. Obrigado aí, gente. Valeu. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí, Renato, toda a galera presente aí. E nos vemos na próxima, né? Não sei Ricardo, se o Pedro Renato, já tem programação. Rafael, Renato, Patrícia, Ricardo, Michel, Max, o Júlio. A galera tem acompanhado a gente. José, o Guilherme, o Fábio, Emerick, Douglas, Denis, Cristiane, Adilson, já falamos, professor. A Nigri está aí também, apareceu agora. Ana está aí. Douglas, todo mundo. Só avisar também, pessoal, que a partir da próxima semana a gente vai fazer quinzenal. A gente não vai mais fazer toda semana, porque eu preciso que vocês sintam saudade do projeto. Toda semana... Legal, Pedro. Não está dando tempo de criar saudade. Valeu, tchau vocês. Vou comer minha lagosta. Valeu, professor. Caramba. Um beijo, Adilson. Galera, um beijo para todos. Obrigado aí.